Vamos ler a Santa Palavra do Senhor. Você está acompanhando aí? Pode acompanhar a Santa Palavra do Senhor. Capítulo 14, no livro de Êxodo. E o versículo é o 15. Então disse o Senhor a Moisés: a passagem pelo meio do mar. Desculpa aí que eu já adiantei. Então disse o Senhor a Moisés: Por quê? Por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás dele, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre os campos dos egípcios e os campos de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles e para estes. Esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez se tirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhe como rumo à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroço o campo dos egípcios, e tirou-se as rodas dos seus carros e fê-los andar
dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Misericórdia, Senhor. Meus queridos ouvintes da Santa Palavra do Senhor e meus irmãos amados, o nosso Deus é um Deus que Ele peleja por aqueles que Ele ama. Faraó era um rei do Egito. Ele perseguiu o povo de Deus, era um perseguidor da igreja do Senhor, que o povo de Israel servia o nosso Criador, um Deus vivo. E ele não aceitava os filhos de Israel, o povo de Deus, adorar o nosso Criador ali no Egito. Ele queria ser grande, ele queria se colocar no lugar de Deus, ele queria que o povo de Israel obedecesse ele. E o povo de Israel adorava o mesmo Deus que nós estamos servindo. Esse Deus, ele não é Deus para que nós venhamos, não é Deus de brincadeira. Esse Criador que nós estamos adorando, ele é um Deus de amor e de misericórdia, mas é com aqueles que amam a sua palavra. Mas os perseguidores, Deus não é com eles. E Faraó começou a juntar os seus, nos campos, os seus cavalos, os seus carros. Um homem muito rico, muito exaltado, não queria servir o nosso Deus vivo. Ele queria que o povo de Israel trabalhasse para ele como escravo. E o nosso Deus, tudo isso ele estava vendo. Que o povo de Israel trabalhava, mas como escravo não. Tem que trabalhar, mas servir esse Deus não. Então, eles não obedeceram. Então, o povo de Israel clamou a Deus. E Deus lá dos altos céus, o que foi que ele fez? Ele falou: eu vou livrar o meu povo da mão desse homem. Esse homem é perigoso. Ele é rei. Ele queria deixar uma nação só. Ele queria deixar um só povo naquele Egito. Mas como o nosso Deus não dorme e nem chega atrasado, não adianta perseguir o povo de Deus. Porque o nosso Criador, ele toma a frente. E quando ele toma a frente, é para agir. E o nosso Deus falou assim: Faraó, me sirva. Moisés é o servo do Senhor. Ele era o profeta de Deus, ele guiava, ele era o presidente daquele ministério, ele era o pastor daquela igreja. E ele tomou responsabilidade. Quando o pastor pega as ovelhas, é para cuidar. Não é para deixar alguém tragar suas ovelhas. E Moisés foi falar com o Senhor, nosso Deus. E o nosso Deus falou assim:
Se Faraó não aceitasse a santa palavra, o Evangelho Santo, e ele tinha que parar de perseguir esse povo, o povo que me serve. Aí o nosso Deus começou a usar Moisés para falar com o Faraó, ensinar a santa palavra, que ele estava errado, que o povo de Israel precisava de um Deus para adorar, e era o nosso Criador. Já que ele não queria adorar, não era para impedir do povo de Israel servir o nosso Deus poderoso. Porque nós não podemos viver na terra sem adorar o Criador que nos criou, o Criador que colocou nós nessa terra. Ele colocou nós nessa terra foi para adorar o santo nome dele, é para glorificar, é para ser exaltado, não o homem. E ele queria terminar aqueles crentes, ele queria, falou assim, se os crentes não parassem de adorar esse Deus, ele ia perseguir de morte, eles tinham que parar. E os irmãos não quiseram parar. Moisés também na frente, Moisés falou com Deus, Deus falou assim, ensina a palavra para ele. Se ele não quiser me adorar, não quiser seguir esse povo que adora, que me adora, eu vou fazer vocês passar, vou abrir o mar, vocês vão passar para outro lado, né? A pé enxuto. Ele abriu o mar para que o povo de Deus passasse em pés secos, né? Sem água. Porque quando as águas espalhou, só foi para o povo de Deus passar. O perseguidor não conseguiu passar. Aí o nosso Deus, o povo de Israel, Moisés com um grupo, passou a pé enxuto naquele mar. E meu Deus, Criador, abriu aquelas águas e eles passaram. E quando o faraó vinha com seus carros, com seus cavaleiros, era um campo, era grande. O nosso Deus, ele não aceitou aquela perseguição. Quando ele foi passando naquele mar, o nosso Deus começou a juntar aquelas águas naquele mar. O nosso Deus, ele fez um negócio naquela roda daqueles carros, que começou os carros quebrar aquelas rodas. E eles ali viram que foi uma batalha perdida, que não conseguiu perseguir mais o povo de Deus, porque eles viram o poder do nosso Criador, porque o nosso Criador, ele deixou nós para adorar ele, e o perseguidor foi morto naquelas águas. Foi muito triste. Morreram todos. Afundou os carros naquelas águas, que o nosso Deus ajuntou aquelas águas de novo. Eles achou que ia passar a pé enxuto, mas não deu certo. Porque quando o nosso Deus age, ele age. Então, o povo de Deus que está adorando esse Deus maravilhoso, nós vamos adorar, é para adorar. Aqueles que querem seguir o Evangelho Santo, vai seguir. Os que não querem, não adianta ficar tentando perseguir, vou perseguir, não vou perseguir. Mas se o nosso Deus agir, misericórdia, Senhor.